Bom, vamos dar início aqui, então. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, amigos aí, clientes da Blue Trade. Início aqui a mais um bate-papo, né? A ideia é esclarecer alguns pontos, né, sobre a dívida pública, que a gente vê muito nos jornais, né, mas pouco se entende, né, sobre o funcionamento e como é o dia a dia, né? E acho que ninguém melhor aqui do que nosso amigo Luiz Felipe para esclarecer alguns pontos para a gente. Ele é o responsável, né, pela equipe do Tesouro Nacional que faz a gestão da dívida pública. E a ideia é que a gente faça aqui um bate-papo interessante e que seja enriquecedor a todos, tá? Quem vai me ajudar aqui é o meu amigo Eliseu, também é o líder de renda fixa da Blue Trade, e a gente vai seguir aí, acho que na próxima hora, né, tentar fazer isso de uma forma muito interessante, bacana, né, e tirar as dúvidas aí que, caso vocês tenham, né, a gente ajudar nisso. Então, Luiz, por favor, se você puder se apresentar para a gente. Bom, muito obrigado, Fabrício, Eliseu, o pessoal que entrou aqui para esse nosso bate-papo. A ideia é fazer o mais interativo possível. Eu sou o Luiz Felipe Vital. O meu cargo aqui no Tesouro, eu sou coordenador de operações da dívida pública. Então, como é que funciona a gestão da dívida pública aqui no Tesouro? A dívida pública no Tesouro, ela funciona quase como funciona um banco de investimentos, uma tesouraria. A gente tem uma área que a gente chama de área de front office, né, que é a área que tem o contato com o mercado, que é a área que eu sou responsável. A gente faz os leilões, faz as emissões de dívida no mercado internacional, faz o programa Tesouro Direto. A gente tem uma área que, da mesma forma como um banco tem o seu middle office, que é a área de riscos, a área de cenários, a gente também tem um middle office, e a gente tem o back office, aquela área que é responsável pela liquidação, pelos pagamentos. Então, a gente tem uma estrutura aqui no Tesouro que é uma estrutura semelhante a um banco de investimentos ou muitas vezes a um fundo. A gente faz a gestão aqui, porque quando você olha os fundos ali, os fundos que o Fabrício e o Eliseu oferecem aqui e discutem, eles têm alguns milhões de ativos, né? Na verdade, aqui na gestão da dívida pública, a gente tem alguns trilhões de passivos. Então, como o Fabrício e o Eliseu, eles tentam mostrar para os clientes quais são os fundos que oferecem a melhor relação de risco e retorno, né? Maior retorno possível para aquele nível de risco, a gente tem um compromisso com o contribuinte, né? Eu quero oferecer para o contribuinte o menor custo possível para a dívida pública, dado um nível de risco que é adequado para que o Brasil assuma. Então, no período recente, a gente tem estado bastante nos jornais, nas discussões, porque os trabalhos da dívida pública têm financiado muitas despesas relevantes, principalmente nesse período agora de pandemia. O volume de emissões aumentou para financiar muitas despesas fora do horizonte da dívida, né? E outras despesas fiscais, que a gente vai discutir em algum momento elas aqui. Então, a gente tem feito esse trabalho, e a gente tem esse papel de cada vez mais aproximar com os investidores. A gente tem contato com os bancos, as instituições financeiras, com os fundos, com as previdências, e a gente tem investido muito no contato com a pessoa física. A pessoa física, a gente tenta atender ela por meio do programa Tesouro Direto, diretamente, e torna-se cada vez mais relevante para o financiamento da dívida pública. Então, por isso o Tesouro tem feito esse esforço grande e por isso esse é um dos motivos de eu estar aqui com vocês nessa noite. Bacana, Luiz. Bacana, legal. Muito obrigado. Vamos começar, eu acho que a primeira pergunta aí, né, assim, um basicão aí, o que é dívida pública, né, de onde que ela vem e por que ela está crescendo, né, que é o que a gente vê bastante no jornal, né? Então, acho que, de uma forma geral, como é que você pode explicar isso? Excelente, Fabrício. Quando a gente pensa na dívida pública, quando a gente pensa no governo federal, aqui no meu caso, né, a gente tem que pensar num orçamento como se fosse um orçamento de uma família, né? Eu tenho as receitas e eu tenho as despesas, tá? As receitas do orçamento de uma família é o salário daqueles chefes de família e as despesas são todas as despesas que a família faz. O aluguel, a prestação do imóvel, ou muitas vezes a educação dos filhos, etc. Aquele monte de despesas. No caso do governo federal, a gente tem a mesma coisa. A gente tem as receitas
A maior parte delas são receitas de impostos, não, imposto de renda é uma receita importante aqui para o governo federal, e a gente tem uma série de despesas, despesas com saúde, com educação, com previdência, com os servidores públicos. Tá? Então, se a gente esquece a dívida pública por um momento, se eu olhar só para o governo federal e essa relação entre receitas e despesas, tá? Então, o quanto que o governo arrecada de impostos e o quanto que ele tem gasto com despesas que não são de dívida, com saúde, com educação, com previdência, com servidores públicos. Tá? Quando isso não se equilibra, ou seja, quando as despesas são maiores do que essas receitas, quando eu gasto mais do que eu consigo arrecadar, essa conta tem que fechar de alguma forma. E essa conta se fecha com a dívida pública. Então, toda vez que eu gasto mais do que eu consigo arrecadar de impostos, o Tesouro Nacional vai ao mercado emitindo títulos de forma a trazer recursos para a conta única do Tesouro para poder honrar essas despesas, para poder arcar com essas despesas. E aí vem a pergunta do Fabrício de por que essa dívida está crescendo. Essa dívida está crescendo justamente porque esse desequilíbrio entre as receitas e despesas está aumentando. Vou fazer um flashback aqui, vou denunciar a idade. Eu prometo não contar histórias mais velhas do que 10 anos aqui para vocês. Mas em 2015, o então ministro da Fazenda mandou um orçamento deficitário para o Congresso. Ele era deficitário em 30 bilhões. E o Congresso devolveu, falou assim, é inaceitável ter um orçamento deficitário. Porque até ali em 2013, 2014, no limite, a gente vinha fazendo superávites, que a gente chama de superávit primário. A gente vinha arrecadando mais do que a gente gastava. E a partir de 2014, 15, a gente começou a gastar mais do que arrecada. E como é que fecha essa conta? Fecha com dívida pública. Então, fecha com operações do Tesouro e mercado, emitindo mais títulos para que a gente consiga honrar todas as despesas que o Tesouro precisa fazer. Perfeito. Basicamente é isso. É bem o que você falou, né? Despesa de um lado, receita do outro. A conta tem que fechar. Se não fechou, tem que ser financiado. Você citou aí, Luiz, algo muito importante que eu acho que nem todos têm esse conhecimento, que é a conta única. O que é essa conta única? Como é que ela funciona? Quando que sai recurso dela? Quando é que entra? Onde ela fica custodiada? Pode explicar para a gente, por favor? Perfeito. Eu posso sim. A conta única é o conjunto de recursos que o Tesouro dispõe, a disponibilidade financeira. Da mesma forma que lá no orçamento da família, o chefe da família abre lá o extrato do banco e vê o saldo em conta corrente. Quando o governo federal, aqui no Tesouro, a gente abre nossa conta corrente, a gente vê ali saldo da conta única. É o quanto de dinheiro a gente tem para as nossas obrigações. Tá? O que diminui a conta única? Uma despesa. Quando eu faço o pagamento da Previdência aqui no Tesouro, a gente diminui a conta única. Quando eu emito títulos em mercado, o título sai do Tesouro e vem dinheiro para o Tesouro. Então, eu aumento a conta única. Então, a gente garante a conta única num nível que seja suficiente para honrar todas as despesas que o Tesouro tem. Sejam despesas financeiras ou despesas que a gente chama de despesas primárias, a gente tem um saldo em conta corrente, né? Um volume financeiro que deve ser suficiente para honrar nossos gastos, para honrar as nossas despesas. Essa é a famosa conta única do Tesouro. E aqui tem mais um detalhezinho, se você me permite aqui, além da conta única, de vez em quando a gente vê nos jornais um outro detalhe que eles chamam de colchão de liquidez do Tesouro, ou colchão do Tesouro. É que dentro da conta única, a gente tem recursos que são guardados para que o Tesouro pague os vencimentos. Então, eu tenho dívida vencendo todos os meses. Eu não espero chegar em mercado para emitir o título, pegar esse dinheiro e pagar o vencimento. A gente faz uma espécie de reserva aqui. Então, à medida que os pagamentos vão chegando, a gente vai se antecipando aqui para fazer uma gestão de caixa e conseguir pagar. Então, esse é o famoso colchão do Tesouro, né? Então, o Tesouro sempre tem uma reserva de recursos ali que é para garantir que vai conseguir pagar todos os seus compromissos financeiros. Bacana. Luiz, quando um chefe de família entra no negativo no banco, né, o recurso acabou, vai pagar juros para o banco. O que acontece quando o Tesouro entra no negativo? Se é possível.
A gente trabalha justamente para que o Tesouro não entre no negativo em nenhum cenário, né? Mas o que acontece aqui? Por que por que esse trabalho de gestão da dívida é importante? Eu preciso garantir que dentro do Tesouro eu vou ter disponibilidade financeira para honrar todos os compromissos, tá? E esses compromissos, eles têm crescido no passado recente, tá? O que a gente faz para equilibrar esses compromissos, tá? Porque o que tem crescido é o volume de despesas que o governo federal faz. Por que essas despesas estão crescendo? Essas despesas estão crescendo principalmente que a gente tem um conjunto de despesas que a gente chama de despesas obrigatórias, que elas crescem, e eu preciso conseguir arrecadação e recursos para garantir o pagamento delas. Então, e isso justamente é que a gente lê nos jornais, que o pessoal fala assim, eu preciso fazer um ajuste nas contas públicas. Ajuste nas contas públicas pode ser feito de duas formas. Ou eu reduzo as despesas que eu faço, ou eu aumento as minhas receitas. Tá? No Brasil, e falando de uma forma bem genérica, e dando uma opinião bem pessoal minha, não é a opinião do Tesouro, o gasto público, quando ele em áreas meritórias, saúde, educação, trabalho, ele é sempre muito estimulado. Então, fazer um ajuste de despesa pública pelo lado da despesa, muitas vezes é difícil, porque você está mexendo em áreas que são extremamente meritórias. Mas, da mesma forma, o Brasil não aceita ou rejeita fazer ajuste pelo lado da receita. Seria impensável hoje a gente falar assim, eu preciso fazer um ajuste das contas públicas, vamos aumentar a nossa carga tributária. A sociedade brasileira hoje rejeita um ajuste dessa forma. Então, no momento atual, esse equilíbrio entre as receitas e as despesas está sendo ajustado pela dívida. À medida que a gente busca o ajuste nas contas públicas, isso deverá ser ajustado da forma como o Brasil vem conduzindo a sua economia nas despesas. Por isso que foi tão importante lá em 2017 a gente ter aprovado um teto de gastos. O teto de gastos nada mais é do que a gente controlar o nível de despesas que a gente faz, a forma de buscar um equilíbrio nas contas públicas. Por isso que foi tão importante a reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi muito importante para controlar uma despesa obrigatória que vinha crescendo bastante. Por isso que é tão importante a reforma administrativa. Toda a agenda de reformas que a equipe econômica vem colocando são formas da gente controlar as despesas para que a gente tenha contas públicas equilibradas e a dívida pública pare de subir. Ou a dívida pública deixe de ser necessária para garantir o financiamento, para garantir que existam recursos aqui para honrar as nossas despesas todas. Perfeito, perfeito. Acho que é muito, assim, é um trabalho de longo prazo, né, Luiz Felipe? Assim, ele passa por governos, né? Os governos entram e saem, né? Mas o trabalho de controle da dívida é um trabalho de Estado, né? Não é de governo, é de Estado. Assim, a sociedade brasileira, né? Isso que é um trabalho muito importante, né? Porque você está lidando com gerações, né? É geracional, né? Você cria uma dívida hoje, quem vai pagar, né? É o futuro, enfim, é o futuro do trabalhador. E é uma função do Congresso realmente fazer essas decisões, né? De como que a gente vai rever as despesas ou pelo lado da receita, como você bem explicou. Você tocou nessa parte do colchão de liquidez, né? E você consegue dar para a gente alguma estimativa, assim, mais ou menos, de que quanto que você prevê pela frente, assim, que a gente muitas vezes, né, assim, como o Eliseu falou, né, o pai ou mãe de família, né, eles fazem aquele planejamento, né, 1, 2 meses, mas eu imagino que o Tesouro enxerga um pouco mais para frente, né, ele consegue enxergar ali 6 meses, 1 ano, né, como é que é mais ou menos esse colchão, qual que é o prazo desse colchão que a gente vê às vezes muito nos jornais, né? Excelente, Fabrício, porque quando a gente faz analogia com o orçamento de uma família, a gente tem aquele conceito que tenho certeza que vocês trabalham com os clientes de vocês, que é a reserva de emergência, né? Aqueles recursos que você deixa guardado para você fazer frente a uma eventualidade, alguma despesa, algo assim. Talvez o colchão da dívida seja algo nessa linha, né? Então, hoje, a gente vai divulgar esse dado, inclusive amanhã. Amanhã a gente tem uma coletiva aqui no Tesouro e a gente vai apresentar o dado. Mas o último dado que a gente divulgou
era que o Tesouro tinha algo próximo de 7 meses de vencimentos no seu colchão de liquidez. Então, vamos supor que aconteça um evento extraordinário, caiu um meteoro, entendeu? Aquele evento que seja extraordinário, e a gente não consegue fazer emissões de títulos por 7 meses. Ao longo dos próximos 7 meses, é uma situação realmente absurda, né, Gogol? Ao longo dos próximos 7 meses, a gente conseguiria honrar todos os compromissos. Desculpa interromper, mas será que o Covid, né, lá em março do ano passado, não foi algo parecido com isso? Como é que foi efetivamente esse evento aí para vocês? Imagino que foi bem desafiador. Excelente. O ano passado foi um evento que a gente teve esse evento desafiador. A gente voltou do carnaval, né? A gente voltou do carnaval com uma pandemia. E aí a gente voltou com uma necessidade de financiamento muito maior e com um mercado financeiro disfuncional. Na verdade, quem tinha dinheiro viu a bolsa caindo, começou a resgatar, viu as cotas dos fundos tendo perda, começou a resgatar, vendeu os títulos que tinha, todo mundo queria liquidez, queria dinheiro no bolso, né? Então, em março, a gente voltou, março do ano passado ainda, né? A gente voltou do carnaval com uma situação de mercado quase que disfuncional, mas com um colchão de liquidez num nível bastante confortável. O que a gente fez naquele momento? Assim, olha, tudo bem, investidores, se vocês estão preocupados, se vocês querem liquidez e o mercado não é suficiente para absorver essa liquidez, a gente fez um programa de recompra de títulos. A gente, ali no mês de março, recomprou cerca de 30 bilhões em títulos públicos, de forma a dar saída para os investidores. O investidor que queria seu título, queria seu dinheiro de volta, ele nos entregou o título e nós demos o dinheiro para ele. O programa Tesouro Direto foi a mesma coisa. O investidor queria vender seu título, nós demos o dinheiro para ele e pegamos o título de volta. E assim que os mercados acalmaram, nós voltamos a emitir. Então, março foi o mês onde a gente fez atuação extraordinária, que a gente chama, né, que é uma forma de acalmar os mercados, garantir que os mercados voltem a ser funcionais. E aí, no mês de abril, a gente voltou aos poucos a emitir volumes maiores, e 2020 foi o ano de maior emissão de dívida pública da história. Então, a gente... É interessante porque assim, o Tesouro trabalha com uma gama grande de detentores de dívida pública. Então, muitas vezes, se a pessoa física não está querendo comprar títulos naquele momento, a instituição financeira pode estar querendo comprar títulos naquele momento, ou o investidor não residente, ou a previdência, ou a seguradora. Então, nós temos diferentes tipos de investidores que vêm aqui buscar. Então, dificilmente você vai conseguir desenhar um evento onde todas as categorias de investidores que financiam o Tesouro não estariam dispostas a comprar títulos públicos, né? Então, isso, em algum momento, pode implicar na taxa dos títulos, né? Então, a gente pode até, em algum momento, ter que pagar um pouco mais caro em nível de taxa de juros, mas por ter essa base de investidores diversificada, a gente sempre encontra um público disposto a financiar o Tesouro. Então, somando aqui as nossas linhas de defesa no Tesouro, né? Eu tenho um colchão de liquidez que me dá segurança. E se eu encontrar o mercado em situação disfuncional, eu tenho instrumentos para acalmar o mercado. Eu tenho uma base de investidores diversificada. Então, eu vou ser capaz de atender a preferência de cada investidor no seu momento, com a particularidade que ele quer. E, ao mesmo tempo, a gente tem esse trabalho que a gente fez de alongar a dívida pública. Então, a dívida pública toda não vence amanhã. Eu tenho vencimentos que vão vencer em 2040, em 2050, em 2055. Então, eu tenho um fluxo grande à frente. Então, a gente não precisa... Eu tenho 6 trilhões em dívidas, mas eu não tenho 6 trilhões vencendo amanhã. A gente tem um percentual vencendo em 12 meses, que a gente chama, e esse é um fator de risco que a gente chama, né? É uma medida de risco, e a nossa estratégia é sempre reduzir esse risco, né? Então, a gente quer uma estrutura de dívida pública que seja menos arriscada. E uma estrutura de menos arriscada quer dizer menor custo para o contribuinte brasileiro. Perfeito. Muito legal a explicação, Luiz. Acho que demonstrou, né, a importância de um planejamento, né? Esse evento aí do ano passado demonstrou que, às vezes, né, as pessoas, quem está de fora, quando está tudo bem, falam, mas por que você tem tanto dinheiro em caixa, digamos, né? Por que você está guardando tanto parado? Mas exatamente quando acontecem esses eventos que o Tesouro demonstra a utilidade, né? Comprou 30 bi
em liquidez, olha só. Então, assim, mostrando que esse planejamento é muito importante. Né? Uma forma de colocar isso, Fabrício, em geral, no funcionamento normal da dívida pública, a gente faz 2 leilões por semana, às terças e quintas. Nesse pior momento da pandemia, a gente chegou a fazer 18 leilões em um dia. Então, a gente faz um volume muito grande de leilões e naquele momento, assim, quanto vale uma LTN? O próprio mercado secundário não sabia, o mercado de DI estava fechado, assim, o mercado estava todo bagunçado, disfuncional. E nós fizemos 18 leilões naquele dia como forma de ajudar o mercado a encontrar referência de preço, para que o mercado voltasse a funcionar de maneira normal, de maneira regular. Então, a gente faz esse trabalho do tipo, eu preciso, para financiar dívida pública com custo baixo e características boas para o Tesouro, que os mercados estejam funcionando da maneira adequada. E a gente trabalha para garantir esse funcionamento. Perfeito, perfeito, Luiz. Legal, legal. Legal demais, interessante demais. Saber que existe isso, né? Porque muitas vezes parece que é uma coisa que surge magicamente, né? Mas tem todo um trabalho sério, né, feito aí por trás, né, de trazer credibilidade, segurança, né, não só para o mercado financeiro, mas para o Brasil como um todo, para o contribuinte como um todo. Luiz, tem uma pergunta aqui no nosso Q&A aqui do Zoom, e aí eu vou fazer essa pergunta e complementar aqui, né, o Anônimos aqui, né, não colocou o nome, né, qual que é a diferença entre dívida pública e dívida líquida, né? E aí você falou um pouco do resultado primário, mas eu queria que você falasse novamente, porque são conceitos que muitas vezes ficam confusos na cabeça do investidor. Perfeito, não, perfeito. Eu comecei essa nossa discussão falando que eu sou um gestor de passivos, não um gestor de ativos, né? Um fundo de investimentos é um gestor de ativos, um gestor de passivos aqui, né? E eu falei, olha, eu devo chegar no final do ano com quase 6 trilhões em passivos. Mas quando a gente olha o Tesouro ou o governo federal, como você quiser, a gente não tem só passivos no governo, a gente tem ativos também, tá? Por exemplo, enquanto eu aqui estou com 5,2 trilhões de dívida hoje, os meus colegas no Banco Central, logo ali, eles têm as reservas internacionais, que é um volume bastante significativo de ativos. Então, se eu for fazer uma estatística, falar assim, quanto que o Brasil deve? Olha, em valores brutos, que a chama de dívida bruta, a gente deve todo o estoque da dívida pública. Em valores líquidos, eu devo todo o estoque da dívida pública, mas eu tenho alguns ativos. Eu tenho a reserva internacional, eu tenho meu saldo na conta única, então eu tenho ativos. Então, a dívida bruta justamente vai falar tudo que eu devo. E a dívida líquida ela vai falar assim, tudo que eu devo, descontando os ativos que eu tenho, descontando reservas internacionais, descontando o saldo da conta única, então a dívida líquida. E os dois conceitos de dívida têm o seu valor. Tá? Eles são importantes, não existe um melhor que o outro, os dois têm a aplicação. Em geral, quando a gente vai fazer comparações internacionais, a gente usa o conceito de dívida bruta, porque cada país pode ter o seu volume de ativos e classificá-los de forma diferente, isso acaba prejudicando a comparação, né? Então, se a gente pegar o número de fechamento de 2020, a gente fechou no Brasil com uma dívida bruta de algo como 90% a 95% do PIB. Tá? Se a gente olhar países que são comparáveis ao nosso, se eu olhar, por exemplo, a China tem 23% do PIB de dívida bruta. Rússia tem 23%, China tem 72%, Índia tem algo entre 80% e 90%, Turquia, algo próximo de 40%, México, algo próximo de 50%. Quando a gente pega países que são minimamente comparáveis com o Brasil, todos eles vão ter um nível de dívida menor que a do Brasil. A exceção eu faço aqui aos nossos irmãos ali, né? Os argentinos têm uma dívida bruta superior a 100% do PIB, mas fica muito claro que o Brasil hoje tem um volume de dívida bruta que é significativamente alto. Ela é sustentável, ela pode ser financiada, ela, com o ajuste das contas públicas, ela vai passar uma trajetória de queda, mas quando nós passamos a comparar com países que são de fato comparáveis ao Brasil, a gente vê que o nosso nível de endividamento é muito grande.
Por isso, esse esforço da gente fazer o ajuste nas contas públicas. Porque somente o ajuste nas contas públicas é que vai levar a uma trajetória de redução na dívida pública. Como eu já disse aqui logo no início, né, eu falei que o brasileiro, a sociedade de forma geral, ela gosta de gasto público eficiente em áreas meritórias. E a sociedade de forma geral, ela rejeita aumento de impostos e, de alguma forma, ela rejeita a dívida pública. Muitas vezes por falta de informação, mas a ideia de eu ser devedor, a ideia de investir, de pagar a dívida pública, muitas vezes falta informação para o contribuinte, muitas vezes, fazer uma análise adequada aqui. Então, a dívida pública acaba sendo um instrumento que fecha essa conta. Então, quando a gente coloca num processo, a dívida pública não é a origem, a dívida pública é o resíduo. Então, a dívida pública ela é resultado do volume de despesas que você faz. E isso é um pouco a ideia. Eu estou me alongando aqui, pessoal. Vocês podem Está ótimo, está ótimo. mudar de assunto aqui a hora que vocês quiserem. Esse ano, quando foi aprovado a PEC do auxílio emergencial, né? Agora em 2021, foi aprovado no Congresso, e lá tinha um dispositivo que falava assim, vai ser aprovada uma lei complementar que vai dispor sobre a sustentabilidade da dívida pública. A ideia é que você tenha uma regra fiscal que estabeleça limites para a dívida pública. E olha que interessante é isso. É interessante porque vai ficar muito claro para a sociedade a relação entre dívida pública e despesa. Então, assim, olha, se nós como brasileiros concordamos que a nossa dívida pública, entre 90% e 95% do PIB, ela é muito alta, e eu gostaria de diminuir isso, dever menos, o nível de despesa pública que eu preciso fazer para essa redução é X. Então, hoje, a nossa lógica orçamentária ela é diferente, né? A nossa lógica orçamentária é qual que é a despesa que eu posso fazer, qual que é a despesa que cabe no orçamento, mais recentemente, qual que é a despesa que cabe no teto de gastos. E a gente passaria uma lógica orçamentária o que nós, como sociedade brasileira, e assim, aqui eu estou tratando de uma lei orçamentária, então Congresso Nacional aprovando o que nós queremos ter como dívida pública. E para que nós tenhamos essa dívida pública, qual é o nível de gasto que nós precisamos fazer? Então, isso é muito importante, essa lei complementar, ela vai conseguir fazer um link direto entre a dívida pública, que muitas vezes a gente não gosta da existência dela, mas ela está diretamente relacionada àquilo que a gente gosta, gasto público eficiente em áreas meritórias, né? Então, a gente vai conseguir fazer esse link. E esse link vai ser muito importante para que a gente consiga trazer a dívida pública a uma trajetória de queda, né? A uma trajetória mais sustentável de dívida pública. É isso que a gente vem buscando ao longo dos últimos anos. Perfeito, perfeito. Então, acho que você explicou bem aí, né? Como é que é essa dinâmica, né? E a importância dela. E aí você citou aí o dos leilões, né? Que vocês fizeram 18 leilões em um dia. Então, se você puder explicar um pouquinho mais como é que é o funcionamento do leilão, eu sei que a gente pratica isso no dia a dia, né, que tem um cronograma da dívida, que vocês avisam quando vai ser feito o leilão, mas, assim, só para explicar mais para o público em geral, como é que funciona a dinâmica dos leilões de títulos. Tá. Se você não se importar, Fabrício, eu vou explicar um pouco mais que o leilão. Eu vou explicar o planejamento da dívida pública, né? Okay. Porque a gente tem um planejamento da dívida pública e a gente faz questão de ser muito transparente com a sociedade. Então, no início do ano, no início do mês de janeiro, a gente chamou uma coletiva de imprensa, chamou os participantes do mercado e nós fizemos, acho que, a 20ª edição do Plano Anual de Financiamento. É um documento no qual eu converso com o mercado, eu converso inclusive com a pessoa física e falo, isso é o que o Tesouro pretende emitir de títulos ao longo do ano. E eu pretendo emitir esses títulos. E eu vou chegar ao final do ano com esse perfil de dívida pública. Então, ele é um instrumento de comunicação e ele é um instrumento de transparência. Eu estou deixando claro para o mercado como a gente vai financiar a dívida pública naquele ano. Com base nesse plano de financiamento, eu solto um cronograma de leilões. Aqui no passado ele já foi anual, esse ano ele é trimestral, porque com mercados mais voláteis, a gente gosta de ter um pouco mais de flexibilidade, então a gente solta a cada trimestre um calendário de leilão.
o calendário de leilões fala quais são os títulos que eu vou vender e em quais dias eu vou vender esses títulos. Isso tudo está disponível no site do Tesouro, se alguém tiver curiosidade de ir lá dar uma olhada. Então, a gente faz, tipicamente, leilões terças e quintas. Terças são os leilões indexados a índice de preço, indexados à inflação, e na quinta são os leilões de pré e pós, né? Pré-fixados e pós-fixados. Como é que funciona uma rotina de leilão? Às 10h30 da manhã, eu publico uma portaria para todos os participantes do mercado. Então, eu falo, hoje o Tesouro Nacional vai vender esses títulos que têm esses prazos e essas quantidades. E os participantes têm de 11 a 11h30 para inserir as suas propostas no sistema do Banco Central com taxas e quantidades que eles estão dispostos a comprar. Tá? Às 11h30, a gente faz a apuração do leilão. Então, eu olho os investidores que estão querendo comprar aqueles títulos do Tesouro e eu começo vendendo sempre aqueles que são mais favoráveis para o Tesouro. Então, eu começo aceitando aquelas taxas que são menores, menor custo para o Tesouro, e aí eu vou aumentando isso até eu fechar o lote ou até o Tesouro julgar que é um ponto de corte importante. Então, a gente faz esse processo sempre julgando, ou sempre com o objetivo de garantir que nessa oferta pública, né, nesse leilão, a gente vai garantir que a gente está vendendo títulos com o menor custo para o Tesouro. Menor custo para o Tesouro, menor custo para o contribuinte brasileiro. Então, a gente faz esses leilões terças e quintas. Em média, a gente tem 50 semanas de leilão por ano, ou seja, cerca de 100 leilões por ano. Exceto quando a gente tem mercados voláteis. Né? Dia de mercados voláteis são casos excepcionais que a gente precisa tratar. Então, basicamente, toda terça e quinta a gente faz isso. E o que é curioso é que eu vou contar a origem aqui do programa Tesouro Direto. Né? O programa Tesouro Direto ele nasceu com o seguinte objetivo: eu quero garantir que a pessoa física tenha acesso ao mesmo título público que eu vendi para a instituição financeira ou para o fundo de investimento no leilão. Eu quero tratar a pessoa física da mesma forma que eu estou tratando o banco, a corretora, o fundo, a previdência, a seguradora, eu estou dando igualdade de condição. Mas como são volumes menores, eu preciso de um programa específico para ele. Então, inicialmente, na criação do programa Tesouro Direto, a gente ofertava exatamente os títulos de leilão para a pessoa física. E é lógico que o programa Tesouro Direto teve um crescimento enorme e a gente foi adaptando o programa à necessidade do investidor pessoa física. Então, hoje a gente tem um rol de títulos oferecidos no programa Tesouro Direto muito maior do que eu ofereço nos leilões. A pessoa física, quando acessa o programa Tesouro Direto, ela tem mais opções e a gente tenta garantir que a pessoa física encontre no Tesouro Direto o título público adequado à sua necessidade. Por exemplo, eu quero ter uma reserva de emergência. Olha, para reserva de emergência, eu tenho algumas opções de Tesouro Selic, que, na verdade, é a mesma LFT que eu estou vendendo nos leilões. Né? É o mesmo título que eu estou vendendo, só que com um nome apropriado para o Tesouro Direto. Então, a gente quer garantir que, olha, eu estou pensando na minha aposentadoria, então eu gostaria de ter um título que corrigisse pela inflação. Então, a gente garante que no Tesouro Direto tem o Tesouro IPCA, que é aquele título que vai permitir à pessoa física poupar para a sua aposentadoria. E aí a gente criou esse programa Tesouro Direto justamente para democratizar o acesso ao título público. O acesso ao título público no passado era somente acessado pelas instituições financeiras, previdências, fundos. Agora, hoje, com R$30, você consegue comprar uma fração de título público, você consegue entrar ali no programa Tesouro Direto. Mas aí eu faço o nosso disclaimer aqui, como sempre. Você quer saber qual é o título do Tesouro Direto que é adequado à sua necessidade? Eu dou aqui duas dicas. Né? Primeiro, busque informação, busque educação financeira. A segunda dica que eu dou é procure um profissional de confiança. Procure um profissional que saiba indicar se aquele título é adequado ao seu objetivo, se ele tem características, prazos que são adequados ao seu objetivo. Então, a gente tenta deixar isso de uma forma muito amigável. Se você tiver um profissional que consiga te passar as informações, eu tenho certeza que todos os clientes da Blue Trade têm vários profissionais capazes de fazer esse tipo de recomendação. Busque sempre o instrumento financeiro adequado à sua necessidade.
A gente fala assim, não existe o melhor instrumento financeiro. O melhor é aquele que está adequado à sua necessidade, ao seu objetivo, né? Então, esse é um pouco do programa Tesouro Direto. Então, ao longo do tempo, a gente vem buscando ofertar mais títulos, sempre com custo menor, e adaptado à necessidade da pessoa física, né, do investidor brasileiro. Perfeito, Luiz. E realmente, o programa Tesouro Direto ele foi um pioneiro assim, na ajuda da educação financeira do brasileiro, né? Então, quando o investidor ele precisa decidir se ele vai colocar imposto, pré-inflação, e se vai ser para o ano que vem, daqui 5 anos, ou para 25 anos para frente, né, ele precisa entender o que ele está fazendo, né? Então, aí ele precisa estudar, precisa buscar informação, precisa conhecer isso, ok? E aí surge uma questão importante. Ok, tem lá a diferença de despesa e receita, e aí vou juntar com a pergunta aqui também de um outro convidado, que ele fala que uma política econômica anticíclica pode interferir na trajetória de redução da dívida pública? Eu acho que o exemplo recente deixa claro, né? E eu gostaria que você comentasse isso, né? E como que vocês se utilizaram dos leilões, né? E como você disse que, né, depende do dia é um indexador, outro dia é outro indexador. E como que vocês decidem também qual o vencimento? Por que emite um que vence ano que vem e não emite um para 2060, que não existe? Mas como é que vocês tomam essa decisão? Não, perfeito. Perfeito. São muitas perguntas em uma só. Como encontrar o título público adequado para... como eu decido quais são os indexadores que eu vou vender, né? Quais são os tipos de título público? O Tesouro mantém um contato muito próximo com sua base de investidores. Então, a gente tenta identificar as necessidades de cada um dos investidores e sempre emitir títulos públicos que estão adequados àquelas necessidades. Então, o processo ele é dividido em 2 etapas. A gente tem aquele perfil de dívida pública que a gente chama de carteira ótima, né? É aquela composição de indexadores, de tipos de títulos que a gente acredita que é o ideal para o Tesouro, que é aquele que gera o menor custo. E a gente tem várias formas de chegar nessa carteira ótima, tá? E para chegar nessa carteira ótima, eu preciso fazer um equilíbrio entre oferta e demanda. Eu preciso encontrar nos investidores quais são os títulos que eles estão de fato dispostos a comprar e ir ajustando e calibrando essas ofertas do Tesouro de forma a, no longo prazo, eu chegar nessa carteira ótima. Então, por exemplo, na carteira ótima existe um percentual de títulos indexados à inflação. Então, eu faço um contato ali com as previdências, com os fundos de longo prazo, entendo um pouco da demanda deles e vou emitindo volumes que são compatíveis a esses objetivos de longo prazo do Tesouro. Então, a ideia é que o Tesouro tem um objetivo de longo prazo e a gente vai ajustando o volume de emissão de acordo com a necessidade dos investidores, ou de acordo com a demanda dos investidores, ou seja, fazendo esse ajuste de curto prazo entre a receita, entre a demanda e a oferta. E ao mesmo se diz respeito ao prazo, né? A gente tem categorias de investidores que estão interessados em títulos de curto prazo. E a gente tem categorias de investidores que têm interesse em prazos muito mais longos. Eu sempre gosto de dar o exemplo do investidor não residente. O investidor estrangeiro, ele é um investidor que gosta de vir ao Brasil comprar título prefixado longo, tá? As entidades fechadas de previdência, elas gostam de vir ao Tesouro e elas gostam de comprar títulos indexados à inflação e muito longos, 2055, 2050. Tá? Agora, eu tenho alguns fundos que têm características de curto prazo e eles gostam de vir aqui ao Tesouro comprar o título mais curto que o Tesouro estiver oferecendo. Então, a gente vai calibrando de acordo com a demanda dos investidores, sempre mantendo um foco no longo prazo, um objetivo de longo prazo, mas conseguindo financiar a dívida e atendendo ali aos diferentes bolsos, né, aos diferentes pools de recursos que nós temos para fazer o financiamento da dívida. Tinha mais uma pergunta, eu me perdi aqui, Eliseu. Você está no mudo. Está no mudo, Eliseu. Está no mudo, Eliseu. Opa, é raro, mas acontece muito.
Acontece. Como é que a política anticíclica, né, ela interfere na trajetória da dívida pública? Aqui eu vou tratar de política anticíclica de uma forma mais genérica, tá? Porque qual foi a estratégia que foi feita em 2020? Em 2020, não necessariamente foi uma política anticíclica. 2020 foi o governo federal garantir recursos para combater os efeitos econômicos da pandemia. Então, é garantir que o governo federal teria recursos para auxílio emergencial, recursos para programas de trabalho, programas voltados às empresas, foi feita essa garantia de combater efeitos econômicos. A política anticíclica, de forma geral, ela diz o seguinte, e aqui eu estou respondendo de um ponto de vista bastante conceitual também, tá? Aqui é o que diz o livro-texto ali, e não necessariamente o que é feito com todas as suas particularidades e peculiaridades, né? A política anticíclica seria, num momento de recessão, num momento de menor atividade econômica, o governo fazer mais gastos como uma forma de estimular a demanda, de estimular a economia, tá? Agora, no momento de recessão, o que acontece no momento de recessão? As receitas do governo também caem, tá? E o governo vai fazer maiores gastos para economizar, para estimular a economia. Então, nesse momento particular de recessão que a gente está discutindo aqui do ponto de vista estritamente teórico, tá? A gente combina um aumento de despesa com uma redução de receitas. Então, a economia está mais fraca, eu arrecado menos, e para estimular a economia eu gasto mais. Então, vocês necessariamente está gerando um desequilíbrio maior nas contas públicas. E para financiar esse desequilíbrio, você precisa de dívida pública. Então, a ação anticíclica, aqui no livro-texto ainda, ela faz com que a dívida pública seja um elemento que permita a um governo, no momento de recessão, dar estímulos à economia. A gente sempre tem os detalhes, né? Outro dia eu estava lendo um autor e ele fala de uma forma muito, muito curiosa, que ele fala assim, política anticíclica é para quem pode, porque você tem que garantir que você vai se endividar no momento onde as suas finanças estão piorando. Então, do ponto de vista estritamente teórico, é assim que funciona. No dia a dia, ou na prática, isso tem uma série de complicações. Como estimular a economia? Quais são as melhores formas de você estimular a economia? Quais setores devem ser estimulados? E aí você cai num monte de complicações, tanto de política econômica, ou até isso, nem vou detalhar aqui para vocês. Mas, basicamente, a política anticíclica seria, no momento de recessão, você utilizar a dívida pública para poder dar estímulos adicionais à economia. O que é feito em muitos países, né? E o que é feito em diversos países. Bacana. E aí, já puxando esse questionamento, né, que você falou aí que no futuro, né, meio que a gente vai se ajustar. Então, assim, como que também... Tem uma pergunta aqui do Sávio, né, fala, como que o Tesouro pode tranquilizar o investidor que detém títulos com investimentos mais longos, que vencem, por exemplo, em 2055? Né? Como assegurar, né, daqui a 30 anos, né, que esse título vai ser pago? Assim, o Luiz Felipe provavelmente já não vai mais estar aí, né, Luiz Felipe? Daqui a 30 anos, mas você com certeza vai ajudar a instituição a se manter com esse alto nível técnico aí. Mas acho que é importante isso, né? Explicar como é que é feito. Pô, daqui a 2055, né, ninguém sabe o que vai acontecer até lá. Como é que o Tesouro assegura isso para os investidores? Fabrício, acho que é bastante provável que eu esteja aqui até 2055, viu? A gente está as pessoas têm trabalhado até em idades até mais, Bom, assim, sorte até a mais nossa, velhas, então. né? Então, sorte a nossa. Exato. Então, é bem provável que eu esteja por aqui ainda em 2055 pagando a NTNB que eu emiti hoje de manhã. Mas o título público, o título do Tesouro, ele é, por definição, o ativo de menor risco da economia. Tá? Ele tem o menor risco de crédito da economia. Não existe na economia, e aqui eu também estou sendo teórico, tá?
não existe nenhum agente que tenha um risco de crédito menor que o Tesouro. Porque o Tesouro, ele, no limite, ele é o detentor da política econômica. Então, no limite, o Tesouro vai sempre dispor de recursos para honrar os seus pagamentos. Então, assim, se você for olhar comparando com qualquer outro agente ou qualquer outra opção de investimento, não existe uma outra opção de investimento que tenha um risco de crédito menor que é o do Tesouro, tá? Por definição. Por definição, o Tesouro vai ser sempre o menor risco de crédito de uma economia, tá? E quando a gente fala em dívida pública, a gente está falando sempre em gerações sucessivas, né? E a gente está contando aqui que a gente vai estar sempre gerando receitas e gerando a capacidade, explorando a capacidade do governo de tributar como uma forma de honrar os seus compromissos. Então, assim, você comprar um título que tem vencimento em 2055, você pode ter um risco de mercado, caso você precise se desfazer desse ativo ao longo do caminho. Você pode ter um risco de adequação desse título, pode não ser adequado aos seus objetivos financeiros, mas risco de crédito você não tem. Porque, por definição, o Tesouro vai sempre dispor de recursos para garantir o pagamento desses títulos. Então, essa NTN-B 2055, que é o título que a gente está falando mais dele aqui hoje, esse é o título que ele vai sempre ter o menor risco de crédito entre todas as opções de investimento disponíveis para o investidor. Então, pode ficar muito tranquilo que não existe um ativo com menor risco de crédito do que o Tesouro Nacional. Engraçado que assim, a gente está falando de um título negociado no mercado doméstico em moeda nacional. Eu acho que, assim, que eu me lembre, não existe na história da humanidade nenhum país que tenha dado calote nos seus títulos domésticos em moeda local. Então, assim, pode ficar muito tranquilo. Por definição, não existe o risco de crédito aqui nos títulos do Tesouro. Pode dar calote lá fora, né? Existem. Infelizmente, existe história de reestruturação de dívida externa. O Brasil fez isso na década de 80, a gente vê nossos vizinhos na Argentina fizeram isso há menos tempo. As dívidas denominadas em dólares ou em moedas que não são a moeda local, existe um histórico de renegociação. Agora, em dívida doméstica, não. Em dívida doméstica, o país emitir no seu mercado em moeda doméstica é o menor risco de crédito que pode existir. Então, pode comprar o seu título de forma muito tranquila. Se esse título for adequado à sua necessidade financeira, não existirá uma opção com menor risco de crédito que o título do Tesouro. E é importante citar que hoje... Opa, perdão, Fabrício. Só para falar que o Brasil, assim, a dívida em dólar no Brasil hoje é muito pouco, né, do perfil da dívida como um todo, né, Luiz? Assim, historicamente, como você falou, na década de 80, década de 90, né, houveram calotes de outros governos no Brasil, mas da dívida externa exatamente por não ter esse poder de emissão da moeda, né? Assim, então, e o Brasil acho que aprendeu a lição, né? Enquanto nossos irmãos ainda sofrem, né, com esse endividamento em dólar, né, porque não há confiança na própria moeda deles, aqui hoje o Brasil não sofre desse mal, né? A gente tem uma demanda forte, né, de investidores pelos nossos títulos, né? Que existe exatamente esse planejamento. A gente traz alguma credibilidade. Então, é inegável o avanço institucional do Brasil nos últimos 20, 30 anos, né? Acho que, obviamente, tem seus solavancos, né, seus altos e baixos, mas olhando a história como um todo, né, Luiz, a evolução é clara, né? Esse é um grande benefício, é um ponto muito positivo que a gente tem na gestão da dívida. A gente tem algo próximo de 5% da nossa dívida denominada em moeda estrangeira. Então, 95% da nossa dívida é em reais e cerca de 90% dos nossos detentores de títulos são brasileiros. Fatia de estrangeiros são cerca de 10%. Então, a gente tem uma dívida pública que, apesar de hoje ser grande, ela tem um custo muito baixo. O custo da dívida hoje é o menor da história e ela é toda financiada no mercado doméstico.
Então, como gestor de dívida, isso facilita bastante a nossa vida, né? A gente tem uma dívida toda financiada no mercado doméstico, com o menor custo da história. Nosso nível de dívida está alto hoje, mas a gente segue numa agenda que é muito importante de ajustar as contas públicas e reduzir esse nível de endividamento. Ótimo. E tem muita gente boa lá, pessoal, né? Dessa tranquilidade. Da mesma maneira que a gente está conversando aqui com o Luiz, é um cara extremamente técnico, com formação, com, né, conteúdo, com tudo. Tem uma equipe gigantesca de pessoas muito capacitadas no Tesouro, trabalhando, né? Talvez as melhores cabeças aí do mercado estão lá. Mas tem uma coisa que pega, e é uma pergunta aí de outro anônimo aqui, que parece que tem uma descorrelação entre Tesouro e Brasília e o Congresso, né? Em matéria de orçamento. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia, né? Excelente pergunta, Eliseu. Eu acho que é dever do Tesouro, e a forma como a gente tem lidado com isso, é apontar os caminhos e apontar os riscos. Então, essa tem sido a nossa forma de trabalhar. E é lógico que a gente mantém um contato com o Congresso, sempre fornecendo subsídios técnicos. Tá? Então, sempre fornecemos riscos, implicações, considerações, para que o Congresso, da forma como deve acontecer numa democracia, faça as escolhas em nome da sociedade. E o nosso papel no Tesouro, de uma forma essencialmente técnica, né? O Tesouro é um órgão técnico do Estado, e a nossa responsabilidade aqui, o nosso dever aqui, sempre subsidiar, sempre que necessário, sempre que chamado, garantir que o Congresso ou qualquer outro agente tenha as informações corretas, tenha as informações técnicas, seja alertado dos riscos, das consequências, dos benefícios, das implicações, para que as decisões sejam tomadas no Congresso com um conjunto completo de informações. Então, é assim que a gente tem historicamente trabalhado no Tesouro, é assim que a gente continua trabalhando, sempre levantando alertas, levantando riscos, indicando caminhos, fazendo propostas para que o Congresso possa trabalhar com todos esses elementos. Perfeito. É um baita desafio, né? Assim, o Congresso ele se renova, né? A Câmara 4 anos, o Senado metade 8, né? Assim, vai trocando, mas assim, é uma troca constante no Congresso como um todo, mas a equipe técnica ela é de longo prazo, né? Então é um trabalho que tem que ser sempre refeito, né, Luiz? Essa troca com Brasília, né? Com o Congresso, para eles entenderem, nossos governantes, os legisladores entenderem qual que é a real situação, né? Eu acho que existe muita mítica, muitas histórias que as pessoas falam, mas eu acho que essa live, né, o Tesouro se mostrando transparente, né, as pessoas verem quem são as pessoas por trás, isso mostra transparência, né? Eu acho que é um avanço também da nossa democracia, como você citou, né? A gente tem um Tesouro transparente, né? As contas públicas do Brasil estão transparentes. Então, é uma questão muito mais de cobrar dos seus legisladores, né, do que realmente ou incapacidade do governo técnico dessa forma. É muito mais o Congresso se decidir que caminho seguir, né, e eu tenho certeza que os técnicos do governo vão tomar, fazer as decisões da melhor forma, né, decidir da melhor forma. Então, é difícil, né, eu imagino que não deve ser fácil essa conversa, esse relacionamento, mas é o que nos ajuda a passar por esses momentos, né, de dificuldade. E aí, para fechar, Luiz, a gente já está quase chegando a 1 hora, uma última pergunta que é um pouco difícil, mas eu acho que você vai conseguir sair bem nela. Assim. Tem algum limite para o endividamento? Hoje, formalmente, nós não temos um limite para o endividamento. Tá? Como que a gente trabalha hoje? A gente trabalha sempre fazendo projeções para saber para onde vai a nossa dívida. Tá? E a gente trabalha aqui garantindo que o governo federal vai ter todas as disponibilidades financeiras que forem necessárias. A dívida pública ela serve para esse fim, né? Então, a gente vai trabalhar para isso. Quais são os problemas da gente ter dívidas muito altas? Primeiro delas é o seguinte, dívida alta, ela se relaciona muitas vezes a maior risco,
E da mesma forma que você fala para o seu cliente entre risco e retorno, quando a gente fala aqui de maior risco, a gente está falando que aumentam os custos para o Tesouro. Então, a gente sempre tenta trabalhar com trajetórias mais favoráveis de dívida pública, com um cenário fiscal que permita uma queda no nível de endividamento, e isso tem o benefício de reduzir os custos da dívida. Vou dar assim, de forma bastante interessante, a gente vê o comportamento da curva de juros ao longo aí dos últimos semestres. À medida que a gente tem ruídos em relação à condução da política fiscal, se em algum momento a gente tem o mercado acreditando menos no ajuste fiscal, a gente vê como a curva de juros sobe, como o retorno exigido pelos investidores para comprar um título longo do Tesouro aumenta. Porque na percepção do investidor, o Tesouro se tornaria mais arriscado caso não seguisse uma agenda de ajuste fiscal. Então, a gente tem visto, e a gente viu bastante aí ao longo dos últimos semestres, como existe essa relação. Notícias negativas, notícias que vão contra um ajuste fiscal ou contra o equilíbrio das contas públicas, provocam uma alta muito significativa na curva de juros, ou uma alta nas taxas demandadas pelos investidores para comprar títulos públicos. Ao mesmo tempo, sempre que a gente tem notícias positivas que seguem o caminho de ajuste nas contas públicas, a gente vê esse retorno exigido cair. Então, como gestor da dívida pública, a gente sempre fica torcendo por ter cada vez mais notícias positivas, maior engajamento, maior avanço na agenda de reformas, para que a gente volte a ver as taxas em trajetória de queda, e isso ajuda bastante o Tesouro a financiar a dívida pública com custos cada vez menores, a trazer a dívida pública com para uma trajetória de queda, fazendo com que o Brasil chegue a um nível de endividamento mais próximo dos países que são comparáveis, trazendo de volta para o Brasil volumes maiores de investidores não residentes, investidores não residentes esses que têm uma série de externalidades na economia, eles acabam passando para o lado positivo, para o lado produtivo da economia e gerando crescimento econômico de forma geral. Então, quando a gente analisa de maneira global, e se você me perguntasse hoje, olha, do ponto de vista de um gestor da dívida pública do Tesouro, o que você gostaria que acontecesse? O que vocês esperam? O que ajudaria o Brasil a reduzir a dívida? Hoje a gente fala em avanço na agenda de reformas, que são reformas que ou reduzem a despesa pública, ou são aquelas agendas de reformas microeconômicas que vão potencializar o crescimento econômico do Brasil. O Banco Central, por exemplo, tem uma agenda de reformas microeconômicas que é extremamente interessante. Sim, inclusive, desculpa interromper, Luiz, tem uma pergunta que fala exatamente disso, né? Que fala que o Banco Central, né, ele fala que a comunicação do Banco Central foi falha e isso causou uma inclinação na curva, né? Mas eu acho que, obviamente, a gente não está aqui para criticar a atuação do Banco Central, mas eu acho que como é que essa relação do Tesouro com o Banco Central, assim, porque realmente, se o Banco Central não alinha as expectativas do mercado bem, quem paga a conta é o Tesouro, né? Porque a dívida é o Tesouro que emite. Enfim, esse relacionamento com o Banco Central nessa linha, né, de agenda de reformas, que eu acho que é o pensamento que você estava seguindo, né? É bem por aí. Perfeito. O nosso relacionamento com o Banco Central é praticamente diário. Da mesma forma que a gente tem 2 mesas de operações aqui no Tesouro, o Banco Central também tem as mesas de operações deles e a gente mantém um contato constante, a gente mantém um alinhamento. É lógico, cada um com seu mandato. O Banco Central tem um mandato de gestão da política monetária e nós temos um mandato de gestão da dívida pública. Então, a gente está sempre em contato, sempre trabalhando de uma forma sincronizada, mas cada um dentro do seu mandato, né? Então a gente tenta conter isso. E de forma geral, quando a gente fala de juros, a gente divide em segmentos da curva de juros, né? Os prazos mais curtos, eles estão diretamente relacionados à condução da política monetária. E os prazos mais longos, eles estão relacionados principalmente à percepção de risco do investidor. Então, quando o investidor vê mais riscos, vê menor crescimento econômico, vê mais desajuste fiscal, isso resulta em altas de juros longos, né?
Então, basicamente, a alta de juros longos ela está muito mais relacionada a aspectos que passam pela política fiscal, ou seja, passam pelo Ministério da Economia, do que talvez aspectos que passam pelo Banco Central. Mas só retomando, assim, a gente tem um contato muito próximo com o Banco Central, são grandes parceiros, grandes colegas, excelentes profissionais. Legal, Luiz. Luiz, eu acho que muito bom, né, a sua presença, eu acho que esclareceu vários pontos aqui, né, para os nossos clientes e investidores. A gente está fazendo isso aí, vai estar nas redes sociais da Blue Trade, né, esse bate-papo que a gente teve, e também a gente vai fazer uma pesquisa de opinião, né, para saber se a gente foi bem. Eu acho que sim, né, acho que foi muito legal esse bate-papo esclarecedor, tá, Luiz? Então, assim, em nome da Blue Trade, eu agradeço o seu tempo, né, e sua ajuda nesse nosso bate-papo. Você quer dar uma palavra final, Luiz? Fabrício, Eliseu, é um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse no início, esse é um dos objetivos do Tesouro, é manter um contato próximo com toda a nossa base de investidores, né? Inclusive investidores pessoas físicas. Então, a gente está sempre à disposição. Sempre que precisarem, pode entrar em contato com a gente. Dúvidas, esclarecimentos, ou simplesmente para bater um papo com a gente. Estaremos sempre à disposição. Dúvidas de clientes de vocês, podem trazer para a gente. Sempre que possível, a gente vai tentar responder e ajudar vocês. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente se vê. Um grande abraço. Uma boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.